Queridos irmãos, vamos aproveitar que nós já estamos comemorando a ceia do Senhor e vamos falar um pouquinho sobre alguns momentos na vida de Jesus, principalmente no final da sua vida, e momentos estes que trazem alguns princípios para que nós possamos pensar, né, sobre eles. A semana passada nós falamos um pouco, né, sobre a brevidade da vida, sobre as situações que nos envolvem. Eu recebi muitas mensagens de muitos irmãos agradecendo por essa pregação e falando sobre a ideia, né, viva de se deixar que Jesus defina a sua vida e ao mesmo tempo que você prossegue caminhando sem deixar que o esforço para alcançar o vento faça com que você desista de Cristo e siga outros rumos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os momentos finais na vida de Jesus. Querida, nós vamos começar em Mateus capítulo 27, depois nós vamos lá para João 18, né? Vamos começar no capítulo 27, versículo 2, para a gente poder se sintonizar, contextualizar aqui o trecho. Diz assim, daqui já, né? Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição para matá-lo. Mas diziam durante a festa, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Mas, estando em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, inclusive no Brasil, lá na cidade de Campinas, em Hortolândia, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha que palavra maravilhosa, irmão. A gente não sabe dados dessa mulher, mas nós estamos falando sobre o que ela fez na vida de Jesus, né, nos dias finais da sua vida. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde vamos preparar a Páscoa? Aí então nós já lemos esse relato, né, onde eles vão preparar a Páscoa, então a gente agora vai pular. Aí entra o relato da ceia do Senhor, que a gente acabou de fazer. E depois do relato da ceia do Senhor, aí no versículo 30, está escrito assim, Mateus 27, eu falei 27, né, mas eu estou errado, né, irmã? É 26, né? Mas você já me corrigiu, né? Está colocando aqui o corrigido, né? Então tá bom, obrigado. É 26. Pode me corrigir, porque às vezes a gente tenta até não usar o óculos, mas precisa usar o óculos. Aí Pedro, aí está escrito assim, ó, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aí então Jesus disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu e disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: lhe asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que todos os outros, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo.
Então Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Pronto, aqui em Mateus é isso que a gente vai, agora já pode jogar lá para João 18, que a gente vai continuar lá em João 18. Irmãos, alguns pontos importantes aqui que nós precisamos tirar proveito. Primeiro, o que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele tinha pleno controle da situação. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ali havia o cumprimento de uma profecia, que diz que ele seria contado com os salteadores e também que ele seria entregue por 30 moedas de prata, conforme nós estamos vendo aqui o cumprimento dessa profecia. E um fato que nos chama a atenção aqui é o caso dessa mulher, né? Uma mulher praticamente anônima, e outros evangelhos vão dizer que uma pecadora. Agora, é interessante, irmãos, quando eu leio assim os evangelhos, eu fico impressionado com a capacidade de Jesus. Em que sentido? No sentido de que Jesus, ele não se preocupava com estereótipos. Jesus, ele, embora sendo Deus, é isso que me impressiona mais em Jesus. Embora ele fosse Deus, ele não se preocupava com os estereótipos e ele também não se preocupava em julgar a pessoa. Nós vivíamos, nesse momento, dentro de uma sociedade patriarcal, onde os valores que eram considerados eram os valores do homem. Isso era comum no Antigo Oriente Próximo. Agora Jesus, ele sabe muito bem que ele, como sendo santo, ele sabe que ele não poderia, né, entre aspas, dentro da religiosidade judaica, ele não poderia fazer certas coisas. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que quem tocasse em um cadáver seria impuro. Jesus vai lá e toca no esquife do menino. Jesus tornou impuro? Não. Porque para ele o menino estava vivo. Então, notem que Jesus também poderia ter censurado essa mulher. Você já percebeu como nós somos rápidos em censurar as pessoas que erram, irmãos? A gente tem uma rapidez violenta para censurar. Mas Jesus não. Jesus podia chegar e falar assim: ó, no meio de todo mundo, mulher, pelo amor de Deus, né? Jesus podia ter feito isso. Mas Jesus fez? Não. Como é que Jesus trata esse caso? Jesus, ele deixa que a mulher lave-lhe os pés e diz: olha, unja a cabeça dele. E a Bíblia diz que ele fala: ó, o que essa mulher está fazendo, isso aqui está preparando para o meu enterro. Porque os judeus tinham todo um ritual para preparar a pessoa para o enterro. Era quase um embalsamamento que eles faziam. E aí, os discípulos falam: poxa, mas esse óleo caro, e era caro mesmo, era muito caro. Isso aí podia ser vendido e dado para os pobres. Inclusive quem capitania essa fala é Judas, porque Judas, ele era ladrão. E aí ele fala: não, isso aí a gente tem que vender e dar para os pobres logo, principalmente ele. Mas ele fala assim: ó, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas essa mulher aqui, ela está me preparando para o meu enterro. Irmão, você acha que Jesus estava contente ou estava triste? Ele estava triste. Ele estava triste. Jesus não estava contente porque ele ia morrer. Nós temos que considerar o lado humano de Jesus. Nós temos que considerar que, embora ele tivesse um propósito e ele sabia que ia morrer, o lado humano dele está profundamente angustiado. Mesmo depois daquela cena, vejam que no versículo 2, ele fala para os discípulos: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Isso daqui, irmãos, dá um nó na cabeça dos discípulos, porque os discípulos, eles não entendiam completamente o quadro que estava montado ali. Eles não entendiam. Conforme nós vamos ver daqui a pouquinho lá no livro de João. O Filho do Homem vai morrer, mas ele falou: vai morrer e vai ser ressuscitado. E aí entra aquela discussão entre eles, tal, e o Pedro fala que não vai acontecer nada, eu não vou te deixar nunca, e os outros levam da mesma forma. E Jesus, ele
agora termina, eles vão para o monte do Getsemane para orar. Aqui tem um ponto interessante, irmãos. Muitas vezes, nós como seres humanos, nós temos variações. Nós variamos o humor, não significa que você seja bipolar por causa disso. Mas existe variação. Nem sempre você está muito bom para uma conversa, concorda? Nem sempre você está tão feliz, né, exalando felicidade para o mundo. Nem sempre você está tão triste. Mas Jesus, agora aqui na sua humanidade, vejam que diz que ele estava profundamente, olha aí no versículo 37, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se, dizendo-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então, vejam só, irmãos, o que Jesus ia fazer, ele sabia, estava planejado desde a eternidade, ele tinha conhecimento racional deste assunto, ele tinha conhecimento espiritual desse assunto, ele sabia o porquê. Aquilo vinha sendo planejado, teoricamente, dentro do relacionamento humano, há mais de 4.000 anos, desde a queda no Éden. Porque na eternidade isso já vem acontecendo muito antes. Mas mesmo assim, Jesus agora como homem, irmãos, ele está profundamente triste. E aí ele sai e vai orar. O que isso nos mostra, irmãos? Tem situações na vida que a gente acaba se recolhendo, não é? Fazendo uma introspecção, pensando um pouco mais em nós, quem nós somos, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, qual é o objetivo disso. Isso a gente faz. Mas o interessante é que a gente faz isso também em momentos que são mais difíceis. Vejam que agora Jesus, ele está tratando com os seus discípulos dentro de uma situação onde ele está muito triste. E qual é o remédio que ele acha para a oração? No próximo versículo, você vai perceber que ele pega os filhos de Zebedeu e vai orar. Ele vai orar. Vocês fiquem aqui que eu vou ali orar. Jesus quer um momento para ele ficar sozinho, irmãos. Tem momentos que a gente decide deixar as redes sociais. A gente precisa orar mais. Irmão, você já parou para pensar? E isso eu quero aplicar esse princípio. Você já parou para pensar? Se o tempo que você gasta nas redes sociais, você dedicasse à oração? Quando eu digo você, digo todos nós. Se bem que eu gasto pouquíssimo tempo. Mas você já parou para pensar nisso? Faz isso. Porque eu sempre gosto de dizer que o Evangelho, irmãos, ele não é para alisar aquilo que nós temos na cabeça. Não é para alisar o nosso cabelo. O irmão ali fez um negocinho bonitinho no cabelo, tal, passou um gelzinho, né? Não é para ficar alisando a cabecinha do irmão. O Evangelho, ele depõe contra nós. Então, quando eu estou falando para você, pensa um pouquinho o tempo que você está dedicando às redes sociais. Faz isso, porque a gente se dedica às redes sociais sem perceber, não é verdade? Não é nada planejado, você fala assim, agora eu vou ver o Facebook. Mas entra no Facebook para você ver quanto tempo você vai ficar. Anota. Agora eu vou dar uma olhadinha no YouTube para ver as novidades. Pega lá e dá uma olhadinha quanto tempo você fica no YouTube. Aí depois você confronta esse tempo que você estava lá com o tempo que você dedica para orar. Se o tempo que você dedicar para orar for maior do que o tempo que você está nas redes sociais, significa que isso aí é muito bom para você. Se for menor, significa que você tem um problema. Quem compreendeu o que eu estou falando? Amém? Pela Bíblia, sim. Quando eu digo redes sociais, eu digo de modo geral as coisas que não valem nada, né? Você pega o WhatsApp, por exemplo, teve um dia que o irmão me cobrou. Pastor, por que você não responde o meu bom dia que eu te mando no WhatsApp? Eu falei, irmão, então, funciona assim, ó. Eu tenho 1.800 pessoas de contato no WhatsApp.
Se eu for responder todo mundo que me dá bom dia, eu não consigo responder até a hora do almoço. Da hora que eu acordar até meio-dia, eu só vou responder. Aí já vai ter gente me dando boa tarde. Aí eu não consigo responder até de noite. Quando der a noite, eu não consigo, quer dizer, eu vou ter que ficar 24 horas acordado, só dando bom dia, boa tarde, boa noite pro irmão. Então, irmão, tem que ter bom senso nisso aí, né? Então, redes sociais, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse aspecto aí. Mas o ponto em questão aqui que eu quero trazer é, tem momentos na vida da gente que a gente se reclude para orar. Foi o que Jesus Cristo fez. Tem momento, irmão, que a situação fica ruim de um jeito que você fica tão angustiado, você fica tão triste. Isso é ser humano. Então não adianta você, por exemplo, ir no boteco e encher a cara porque você está triste. É isso que o padrão do mundo faz. Não adianta você se encher de psicotrópico porque você está triste. Esse é o padrão que o mundo faz. Não adianta você ir na biqueira e pegar lá uma droga. Esse é o padrão que o mundo faz, que o cara pode até ficar internado, varão. Sabia? Tem isso aí também. Então, esse é o padrão do mundo. O padrão do cristão, irmão, é assim, eu estou angustiado até a alma, então o que eu faço? Repita comigo, eu oro. É assim, irmão. É desse jeito aí. Mas tem irmão que não, ele está angustiado até a alma, ele não vê uma hora de dar um jeito, né, para fazer besteira. Como diz, né, o ditado aí na malandragem, fica pagando para vacilar. Então, irmãos, nós temos que pegar esse exemplo aqui de Jesus. Eu estou profundamente triste, eu sei que eu vou morrer amanhã. Ou nesse caso aqui, depois de amanhã. Mas, ao mesmo tempo que eu estou triste, eu vou fazer o quê? Eu vou orar. E se você continuar lendo o relato, você vai ver que a angústia de Jesus era tão grande que o suor de Jesus se transforma em gotas de sangue. E segundo a medicina, isso é plenamente possível. Quando você está num estado de estresse muito grande, os seus poros, eles acabam jogando realmente sangue mesmo. Então, irmãos, a gente precisa parar e pensar nesse aspecto aqui da vida de Jesus. Às vezes nós temos a mania de ficar cobrando das pessoas. Ei, por que você não fala comigo? Ô, por que você não fala comigo? Irmão, deixa o irmão. A hora que ele quiser falar, ele fala. Você não sabe como é que está a vida dele. Você não sabe quais são os motivos que levou ele à reclusão. Não é? Então a gente precisa respeitar os momentos das pessoas. É muito importante assim. E lógico, não é? Jesus, quando ele volta, o que acontece? Os discípulos estão dormindo. O que mostra isso aqui para a gente também? Mostra mais um outro fator. Que nem sempre aquilo que é mais importante para você é o que é mais importante para mim. Ou vice-versa. Para Jesus era muito importante o quê? Que os discípulos fossem com ele, tivessem entendido a morte dele, sentasse com ele, eu vou orar sozinho, eu quero orar sozinho, eu não quero orar com vocês. Vocês vão lá, vocês ficam orando vocês aqui. Eu quero orar sozinho, eu tenho um particular com Deus. Eu quero conversar sozinho com Deus. Fiquem vocês aqui orando. Quando Jesus chega, eles estão dormindo, irmão. Quer dizer, você imagina, eu falo para você que um ladrão vai entrar na sua casa, tal hora, e você pega e vai dormir, deixa a porta toda aberta. Então, os discípulos de Jesus estão nessa situação de vulnerabilidade também. E aí Jesus, ele vai falar com eles, vai explicar bondosamente, tal. Mas o que eu quero destacar aqui é que existem momentos na nossa vida que só nós sabemos o motivo da nossa reclusão. Só nós entendemos. E não adianta um terceiro tentar entender, porque não vai entender, irmão. Por exemplo, eles estavam 3 anos e meio com Jesus, mas eles não compreendiam ainda plenamente o que ia acontecer com Jesus. Então é importante, quero extrair desse princípio aqui de Mateus 27, além dos outros, agora com esse avanço, com esse desenrolar das redes sociais, o respeito, né, por aquilo que as pessoas sentem. Porque é muito simples. A gente manda um WhatsApp para a pessoa, fala A, B, C e D e ainda bloqueia o cara ainda, para não ouvir a resposta, né? Tem gente que faz isso aí. Irmão, deixa o irmão em paz, fica quieto. Às vezes ele está só querendo orar.
Às vezes ele está passando uma situação que ele não quer expor para você. Ele quer orar. Deixa ele orando. E aí a gente entra em João 18. Tendo terminado de orar, Jesus foi para lá orar. João 18:1. Tendo terminado de orar, saiu com seus discípulos, atravessou o vale do Cédron, do outro lado havia um olival, onde entrou com eles, que era o Monte das Oliveiras. Então Jesus, ele ora ali, vai para o Monte das Oliveiras, e nesse momento agora é que Judas vem com os soldados para trair Jesus. Conforme o relato ele prossegue, depois os irmãos podem ler o relato inteiro em casa, tá? Eu estou pegando aqui os pontos de destaque desses 4 capítulos da Bíblia para a gente poder trabalhar. Vocês se lembram que tinha mais uma profecia sendo cumprida ali? Ferirei o pastor e espantarei as ovelhas. Quem eram as ovelhas de Jesus naquele momento? Eram os discípulos. E é interessante notar, irmãos, que quando Jesus ele vai preso, os discípulos todos desaparecem mesmo. E aqui no 18, no versículo 10, eles ainda estão juntos. Eles ainda estão juntos. Então olha só o que acontece aí. O Judas chegou com a turba para pegar Jesus, e aí eles fazem o quê? Versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O nome desse servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Assim o destacamento dos seus soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e amarraram-no. Olha só, irmãos, o Pedro, ele assumiu publicamente um compromisso com Jesus. Ó, se todo mundo te trair, fica tranquilo que eu estou do seu lado. Irmãos, a nossa natureza humana, ela não pode ser mudada. Ela não pode ser mudada. Então o medo, ele é inerente na natureza humana. É normal. Tanto é que Jesus compreende de novo aqui, assim como Jesus compreendeu aquela mulher, Jesus compreende também aqui a situação. Pedro ficou nervoso, pegou a espada, cortou a orelha do homem. Sabe, irmãos, eu fico imaginando se esse relato da vida de Jesus acontecesse hoje. Pensa junto comigo. Agora tem um negócio famoso na internet que chama-se os cortes da internet, né? Aqueles videozinhos rápidos, que aquilo ali também é outra coisa, você perde tempo, irmão. Você vai jogando para cima, só vai aparecendo, pegou um assunto, só vai aquele assunto ali o tempo inteiro. Você imagina o corte que daria, né? Alguém filmando, e Pedro pega a espada e corta a orelha do cidadão. Já pensou quanto de viralização ia dar isso aí? Né? E aí, o próximo corte é Jesus pegando a orelha do cidadão e colocando no lugar. Para pensar nisso comigo. Aí eu fico analisando, irmãos, a nossa capacidade de não recepcionar a humanidade dos apóstolos. A nossa capacidade em colocar uma auréola na cabeça dos apóstolos e dizer que é São Pedro, São Paulo, né? Naquela ocasião, irmãos, eles eram santos porque estavam andando com Jesus, mas a natureza humana era a mesma, eles tinham medo. Tanto é que se a gente prossegue no relato de João, você vai ver que os discípulos todos se afastam, e Pedro vai seguindo Jesus de longe, tipo, eu não quero me comprometer nesse negócio que eu também vou preso. Não é? Então a natureza humana, ela é dessa forma. Em Isaías tem um texto que diz: será que pode o etíope mudar a cor da pele? Será que pode o leopardo retirar as suas manchas? Assim também, irmão, a natureza humana. O que nós temos como seres humanos, nós temos. O que nós
fazemos na nossa vida, quando nós nos tornamos cristãos, nós decidimos dar espaço para o Espírito Santo de Deus transformar, veja, transformar uma natureza fraca em uma natureza forte, uma natureza carnal em uma natureza espiritual. É isso que nós fazemos. Nós damos espaço ao Espírito Santo de Deus para fazer isso na nossa vida. E que é exatamente o que Jesus vai fazer com os discípulos quando ele aparece. A Bíblia diz que ele sopra sobre eles o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes as atitudes que nós tomamos, elas podem refletir na nossa vida e também podem refletir na vida de outros. E o ponto importante aqui é o seguinte, é que muitas vezes nós estamos tentando fazer os cortes, né, sobre o que acontece na vida dos outros, na nossa não. E Jesus, aqui agora com Pedro e os outros, você vai se lembrar que Jesus falou para Pedro assim, olha, eu vou te dizer uma verdade, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me trair. A profecia agora vai se cumprir, porque você vai lendo o relato, você vai ver que Pedro ficou de longe. E eu acho fantástico esse relato, irmãos, porque quando Jesus ele vai preso, e Pedro vai seguindo ele de longe, você acha que Pedro não tinha na cabeça dele aquela fala que ele falou lá? Ele disse assim, ó, mesmo que todo mundo te traia, eu não vou trair não. Todo mundo sumir, eu morro com você. Eu pulo na bala por você. Você acha que Pedro não está lembrando disso? Tá, perfeitamente. Só que tem uma coisa. Embora ele esteja se lembrando disso perfeitamente, a natureza humana dele não dava para isso aí. O que Pedro faz? Por medo ele se recolhe. Às vezes a situação, irmãos, conforme nós explicamos, Jesus, ele se recolhe de angústia, de tristeza, de chateação. E eu fico imaginando Jesus, principalmente porque Jesus, ele sabia que os discípulos não tinham entendido nada ainda. Só que Jesus não se frustra por causa disso. Não. Ele prossegue. E se você ler o capítulo 17 de João, que a gente não vai ler porque é muito longo, você vai ver que Jesus faz ali o que chamamos de oração sacerdotal, onde ele investe aquele tempo inteiro orando. Porque o Mateus não explica o que ele estava orando, mas o João explica. Ele estava orando o João 17, naquele momento ali. E o João 17 chama-se oração sacerdotal, onde Jesus investe muito tempo orando pelos discípulos. Você, pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas protege, eles vão ter que ficar no mundo, né? E assim sucessivamente. E Pedro, ele fica de longe e tal, e quando ele chega lá na casa do sumo sacerdote, porque como eles todos eram mais ou menos, assim, com uma aparência muito semelhante, o Pedro acha que ele não vai ser conhecido, até porque está escuro e tal. E aí o cidadão fala, mas não foi você que eu vi lá no monte com ele? Não, não foi eu não. De jeito nenhum. Foi você que eu vi. Não foi. Foi. Quando Pedro fala o terceiro não foi, o galo canta. Aí eu acho incrível, ô Mário, que o pessoal entra em umas disputas bestas na internet. Já vi gente discutindo aqui que galo era esse. Será que o galo era o sino? Será que o galo era um galo de verdade? Irmão, Jesus está pouquíssimo preocupado com isso. O pessoal pega umas besteiras, sabe assim, para ficar debatendo. O importante aqui, qual é o cerne? A gente tem que aprender a entender o cerne da questão. O cerne da questão não é se o galo era um sino, se o galo era o galo. Jesus falou, o galo vai cantar. O Pedro sabia o que era o galo. Eu só sei que o galo cantou. E quando o galo cantou, a Bíblia diz que Jesus conseguiu lançar um olhar para Pedro. E Pedro, eu fico pensando,
Sabe? Aquele olhar de Jesus. Porque Jesus ele não tinha um olhar de recriminar ninguém. Mas eu penso que esse olhar de Jesus foi um olhar do tipo assim: Pedro, é difícil ser humano. Eu te entendo, Pedro. Eu sei como é que é. Fica tranquilo. Eu sei como é que é. Mas você lembra que você falou para mim? E o Pedro fica muito chateado com isso, né? Jesus não falou nada. Mas sabe aquele negócio de pai que olha e você já sabe? Tem isso lá na sua casa, varão? Quando você olha de um jeito? Tem, né? Eu acho que quando a Rosânia olha é mais sério. Né? Eu acho que quando a Rosânia olha é mais sério, meu. Por que será? É igual esse aqui, ó. Eu acho que quando a Ângela olha é mais sério. Você também. Então, irmãos, aí Jesus dá aquele olhar assim, tipo... Aí o Pedro entende aquele olhar, e aquele olhar ele entra como uma flecha no coração de Pedro. Pedro fica profundamente triste, profundamente chateado. E o Pedro, ele se recolhe. E o 27 diz: naquele mesmo instante, um galo cantou. Não é? Então, irmãos, o que a gente precisa entender? Não existe supercrente. O pastor Paulo Romero tem um livro chamado Supercrentes. É onde ele fala sobre esse problema aí do neo-evangelismo no Brasil, né? Esse novo evangelho. Ele fala sobre esse evangelho da prosperidade, essas coisas estão sendo pregadas. Então não é nesse sentido que eu estou usando. Não existe supercrente, irmão, em superioridade humana. Todos nós somos iguais. Eu sempre digo, e disse isso semana passada. Nós somos, cada um de nós levando um fardo, irmãos. A gente não sabe para onde. Mas cada um de nós levando um. Eu estava vendo aquela moça chamada Preta Gil. Estava vendo essa semana. Inclusive acho que hoje vai passar uma reportagem sobre ela. Aquela moça lá, ela foi acometida de câncer. E eu vi um corte, olha, nossa, não tem jeito, você já pega uns cortes, varão. E eu vi um corte dela, onde ela dizia o seguinte, que ela está mais determinada do que nunca a continuar lutando. Ela já, parece que já passou por um processo e vai se submeter a outro, de tratamento ou de cirurgia. E o que é que eu quero dizer com isso para vocês, irmãos? Que é muito difícil a nossa vida em si. As lutas que nós temos que enfrentar a cada dia. Então, se a gente pode também deixar as pessoas se recludirem para orar e dar um olhar de Jesus. É o olhar de Jesus que a gente tem que ter. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, e eu dei muita risada essa semana, a Bíblia diz no livro de Tiago que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu dei muita risada essa semana, porque eu tenho um professor que é muito engraçado, e ele usou uma frase da Bíblia, eu acho que ele nem sabe que é da Bíblia aquilo lá. Ele falou assim, se dirigiu a um aluno, que não era eu. Ele disse assim, olha, quando você morrer, você tem que chegar e orar assim para Deus um pouquinho antes. Pai, seja generoso comigo e não use de justiça no meu caso, porque se você usar de justiça, você vai direto para o inferno. Aí eu comecei a dar risada, né? Porque foi muito engraçado o contexto que ele colocou aquilo ali. É verdade, a gente tem que pedir para Deus ser generoso com a gente, ser misericordioso. Porque, irmão, se for pedir para Deus ser justo com a gente, você já pensou se Jesus fosse ser justo com Pedro, aqui? Você já parou para pensar se Jesus fosse ser justo com a mulher? Então é melhor a gente ser generoso. Jesus tinha generosidade e abundância. E os eventos eles vão prosseguindo. Jesus é preso. Pedro, numa hora dessa agora, depois que ele negou, ele sai para refletir. Ele vai pensar um pouco.
E o texto continua agora, querida. Coloca aí para os irmãos, por favor. O versículo 29 em diante. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem de acordo com a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Aliás, os judeus protestaram, né? Nós não temos o direito de executar ninguém. Porque o negócio deles era executar Jesus mesmo. Eles não estavam preocupados com o que Pilatos ia pensar ou ia deixar de pensar. E aí, no versículo 35, Pilatos pergunta assim: você é o rei dos judeus? Aliás, no versículo 34, perguntou-lhe: essa pergunta é tua, outros teriam falado a meu respeito, porque Pilatos tinha perguntado para Jesus se ele era o rei dos judeus. Jesus falou assim: foi o pessoal que te falou isso ou é você que está me perguntando? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Mas se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Aqui, irmãos, tem um detalhe super interessante. Porque, se tem uma coisa que eu gosto quando eu pego a Bíblia para ler, é analisar o contexto histórico da coisa. Porque não dá para a gente contextualizar a Bíblia dentro do Ocidente. Não tem como, não cabe. Quando eu digo não cabe, é porque as narrativas que ela trata não são narrativas ocidentais, são narrativas orientais. Entendeu? E aí, o que é que nós entendemos aqui? Por exemplo, olha só. Jesus agora está sendo julgado. O pessoal todo já dispersou, os discípulos, até os discípulos dispersarem, todo mundo está comigo? Ninguém dispersou ainda. Então tá bom. Até os discípulos dispersarem, é isso aqui que está acontecendo. Depois eles vão embora e Jesus vai bater um papo com Pilatos. E nessa conversa, o Pilatos, ele fala assim: não, o problema é o seguinte, o pessoal entregou você aqui, estão falando que você é um criminoso e eu vou ter que te entrevistar para ver. Jesus, você é o rei de judeus, tal? Sou, não sou? Não, meu reino não é desse mundo. Aí o pessoal pega isso daqui e fala: tá vendo? Por que Jesus falou que o governo dele não é desse mundo? Por isso que a gente não pode se envolver com a política. Por isso que a gente não pode fazer isso ou aquilo. Irmãos, é só estudar um pouquinho da história. O primeiro imperador romano, que era da linhagem de Júlio César, que era chamado Otaviano, também conhecido como César Augusto, ele vai estar presente ali, né, no começo do ministério de Jesus, em diante. Ele dá início na linhagem dos Césares. E ele, quando ele se torna o imperador, ele institui um culto de adoração ao imperador. E o imperador, ele deveria ser honrado com a expressão Ave César, ou Salve César. E todo mundo deveria, todo o império deveria saudar e cultuar o imperador dessa maneira. O que aconteceu, irmãos? Havia um mundo greco-romano constituído, com seus valores. Havia um mundo greco-romano constituído com a sua ética. Havia um mundo greco-romano constituído dentro de um grande império que se tornou o mundo. O mundo. Por exemplo, antes da colonização dos gaulês, da Britânia e outros, aquele pessoal não fazia parte do mundo também. Eles tinham outro mundo. Os celtas, eles tinham outro mundo. O mundo que Jesus está citando aqui, não, mas isso aqui é porque a gente vai pegar o original hebraico, o original grego, tal. Jesus está tratando aqui diretamente
do mundo da humanidade. Irmãos, aqui no caso Jesus estava tratando diretamente do mundo romano. Porque a disputa ali era assim, ó. Se você é rei dos judeus, os judeus estão debaixo da jurisdição romana. Se você é rei deles, então você também é rei de Roma. E o rei de Roma não é você, é César. E Jesus já tinha falado lá em Mateus 17, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente precisa entender isso aqui. Eu não posso te soltar assim. Eu não posso soltar você. Você está praticamente sendo acusado aqui, né, de uma acusação muito grave. Você está querendo tomar o governo de César. Eu não posso soltar você. Jesus falou, meu reino não é desse mundo, se o problema é esse. Ou seja, Jesus introduz ali para Pilatos e para nós um reino paralelo ao reino romano. Ó, o meu reino não é esse aí que você está pensando. Só que o meu reino, agora ele está começando a ser construído em paralelo com esse seu reino aí. O pessoal do meu reino não tem os mesmos valores que o pessoal do seu reino. A ética do meu reino não é a mesma ética do seu reino. A visão de mundo do meu reino não é a mesma visão de mundo do seu. O que é que Jesus está mostrando? Ele não está tratando nada aqui de se comprometer com política, nada disso daí. Jesus está tratando aqui que os valores do reino dele eram diferentes dos valores do reino romano. E que ele não tinha nada a ver com isso. E um detalhe muito interessante aqui também, irmãos, que nós pegamos, é o seguinte. Vejam que os discípulos abandonaram Jesus. Então o que é que eles fizeram com Jesus? Abandonaram. Os guardas prenderam Jesus e levaram para Pilatos. Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes devolve para Pilatos. Ficou aquele negócio. Imagine a angústia de Jesus, como ela vai se acentuando. E onde é que Jesus se refugia? Jesus ele vai se refugiando internamente em oração. E eu acho que, embora Jesus soubesse muito bem tudo que estava envolvido ali, você imagina, irmão, a frustração de Jesus. Quem já passou aqui por uma injustiça? Não é? Puxa, fui injustiçado. Não é? Que coisa. Imagina agora Jesus quando ele fala assim, ó, é o seguinte, que a mulher do Pilatos falou, ó, não se envolve com esse homem não. Não se envolve com ele, porque essa noite eu não dormi sonhando com ele. E o sonho lá não era bom não, hein? Pilatos fala, aí agora eu vou ter que dar um jeito. Então Pilatos, ele lava as mãos. Ele fala assim, ó, eu vou soltar quem? Vou soltar o Jesus que vocês chamam de Cristo ou vou soltar o Barrabás? Não, solta o Barrabás. A gente quer o Barrabás na rua roubando a gente de novo. Esse daí que fica ensinando a gente não quer não. A gente quer o Barrabás mesmo. A gente quer o que rouba o pessoal. Mesmo que você quer saber que depois eles iam aprender o Barrabás de novo. Então você imagina a frustração de Jesus como homem, irmãos. O viver esse momento, onde, inclusive, eu já citei a profecia, ele é contado entre os criminosos no momento da crucificação, ele é contado como criminosos, como malfeitores, no momento em que ele é preso, porque Pedro corta a orelha do soldado, e ele é contado como malfeitores aqui juntamente com Barrabás agora. Não é? E aí o capítulo 19 vai trazer toda a história da crucificação de Jesus, não é? Quando eles colocam a coroa de espinho em Jesus, e Pilatos manda açoitá-lo. Aí fica aquele jogo de empurra, empurra, e eles colocam o manto de Jesus, mandam para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, e finalmente Jesus vai ser crucificado. Conforme aprendemos hoje aqui na ceia do Senhor, crucificado pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aqui nesse detalhe da crucificação de Jesus, nós temos um detalhe muito interessante, irmãos. Olha só, no versículo 25 do capítulo 19. Perto da cruz de Jesus estavam
sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está teu filho. E ao discípulo: aí está tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo levou-a para casa. Olha só, irmãos, quem está perto de Jesus na hora que Jesus vai morrer? Você vê que a vida de Jesus, nos últimos 3 dias, é uma sucessão de decepções. Mas um ponto interessante que me chama aqui, é que Jesus, irmãos, em momento algum, ele entra no estado de comiseração. Oh, coitadinho de mim, eu vou ser crucificado e vocês podiam pensar em alguma coisa. Não, ele sabe que ele está cumprindo a ordem do Pai. Mas ao mesmo tempo, nós temos aqui um detalhe interessante. Quem estava perto de Jesus aqui? A mãe dele, a irmã dela, Maria Madalena, e o João, que é o discípulo que Jesus amava. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é o cuidado de Jesus para com a mãe dele. Não é? Porque Jesus, ele era o primogênito da casa dele. E é interessante que os irmãos de Jesus ainda não tinham aquela crença em Jesus também. Então quem é que Jesus Cristo busca para entregar a mãe dele? Ele busca o discípulo que estava mais próximo dele, que era o João. E aí ele leva ela para casa. Ele entendeu a responsabilidade que Jesus passou para ele. Olha, cuida da minha mãe. Isso mostra, irmãos, o cuidado que nós também precisamos ter, principalmente quando se trata de pai, mãe. Muitas vezes eu recebo mensagens aqui perguntando assim, ô pastor, tal, não sei o que, a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, e como é que fica, porque meu pai é assim, minha mãe é assado. Irmão, funciona da seguinte maneira: não importa se o seu pai é assim, sua mãe é assado. O exemplo de Jesus, o mundo de Jesus, dentro do mundo de Jesus, honra-se pai e mãe. Dentro do mundo de Jesus é assim que funciona. Eu quero que vocês atentem a isso, que são 2 mundos. E nós somos cidadãos nos 2. Civicamente nós cumprimos os nossos deveres, respondemos civil e criminalmente pelos nossos atos. E dentro do reino de Deus, nós também temos a nossa linha ética, que não são os mesmos valores do mundo, que foi o que Jesus quis dizer para Pilatos. Dentro do meu reino, o meu discípulo mais próximo cuida da minha mãe. Aí no seu reino, as mulheres viúvas são tratadas como? Eram muito maltratadas no império. Então, irmãos, nós precisamos compreender que os valores do reino, meu reino não é desse mundo, significa que são valores diferentes. Significa que a nossa forma de ver as pessoas tem que ser diferente da forma do mundo. Agora, para e pensa junto comigo. Eu acho incrível isso aqui. O mundo, ele avançou muito depois do cristianismo. Aliás, professores que são ateus em direito, eles entendem que o cristianismo foi um divisor de águas, principalmente em direitos humanos. E quem é que colocou isso? Você não viu Jesus falar, vamos para uma aula de direitos humanos? Não. Mas tudo que Jesus fez mostrou que ele se preocupava com o quê? Com a dignidade humana. E agora, quando a gente analisa dentro do reino de Deus, a gente percebe o quê, irmãos? A gente percebe que muitas vezes o mundo, ele consegue promover alguns valores, entendeu? Agora trazendo aqui para o mundo geral, né? Porque agora nós estamos fora de Roma. Mas o mundo, ele consegue promover alguns valores que
Às vezes a igreja não consegue. Ou seja, está se passando por um processo de inversão. Está se passando por um processo de inversão. Por quê, irmãos? É muito simples. Eu queria entrar no 20, mas acho que não vai dar tempo não. Mas é muito simples a gente entender isso. Não tem muita dificuldade. O mundo avançou nos direitos humanos através do cristianismo. Certo? Avançou. E os cristãos regrediram. A troco do quê? A troco da religiosidade. Eu explico o que eu quero dizer. Por exemplo, nós como cristãos não podemos ser preconceituosos. Todo mundo concorda com isso? Não podemos ser preconceituosos, de maneira nenhuma. Tiago trata a questão do preconceito de modo muito forte. Paulo trata a questão do preconceito de modo muito forte. Os cristãos não podem ser preconceituosos. Mas eu pergunto para você, quem é que tem levantado a bandeira do não preconceito aos negros? São os cristãos? Ou são os direitos humanos que vieram do cristianismo para o chamado mundo? A maior representação de luta na questão de direitos raciais foi Martin Luther King, que por coincidência morre quando eu estava... Não, se eu falar que ele morreu quando eu estava nascendo, eu vou entregar a minha idade. Então não vou falar isso aí não. Então, o que acontece? Ele era pastor batista. Tudo bem, só que ele não levanta essa bandeira como sendo uma bandeira da igreja, é uma bandeira política. Agora pensa, irmãos, quanto tempo o Brasil levou e nós ainda vivemos um racismo enrustido aqui no Brasil. Aí eu pergunto para vocês, foi a igreja que fez isso? Não, muito pelo contrário, dentro da igreja havia racismo. E os valores do reino estavam aonde? Ou seja, os crentes não conseguem. Por quê? Crente, irmão, é o tipo de gente assim muito raso, de modo geral. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, Bíblia é tudo, tem que ler a Bíblia, tem que entender a Bíblia, tem que ouvir pela Bíblia. Porque o crente ele é muito raso e o mundo trabalha para a gente ser raso mesmo. O mundo não quer que você seja crítico, o mundo não quer que você questione. Porque é o seguinte, irmão, você já pensou, vamos ficar questionando, pô, esse cara torra, mas como questiona? Como ele é crítico? O mundo não quer isso aí. Mas quem é que traz esses valores? São os direitos humanos do mundo. E que a igreja começa a olhar, e deveria olhar com vergonha para isso. Porque o nosso mestre foi o primeiro a instituir a igualdade racial. Deus falou para Pedro, quando Pedro estava lá com um pouco de uma situação xenofóbica, com Cornélio, falou, ó, Deus não é parcial, mas em cada nação, o homem que o teme lhe é aceitável. Quer dizer, você vê, são princípios que os direitos humanos extraíram do cristianismo. E o cristianismo não conseguiu viver isso durante tanto tempo. É isso que Jesus está querendo dizer. Ó, meu reino não é desse mundo, meu reino tem outros valores. O mundo vem, pega os valores de Jesus e leva para o mundo. E o pessoal que está dentro do reino de Jesus, por não ser crítico, por não estudar, simplesmente fica ali, em modo raso. Você quer ver uma outra coisa? Eu sempre tenho dito isso. Muitas vezes, hoje nós temos a ideia de que as minorias precisam ser assistidas. E é exatamente isso. As minorias precisam ser assistidas. Por quê? Porque as maiorias normalmente esmagam as minorias. As maiorias esmagam. Agora pense comigo, irmão. Seja sincero, seja honesto. Eu não vou dizer aqui na nossa comunidade, porque aqui vocês são muito bem ensinados, graças a Deus. Eu não vou dizer isso entre o pessoal que está me acompanhando, porque é outro pessoal muito bem ensinado, graças a Deus. Mas pare e pensa comigo. Primeiro,
colocação ficar bem colocadinha. Sabe aquelas colocadinhas, varão? Ronaldinho Gaúcho? Essa colocação tem que ser igual aquilo lá. Porque sempre tem uns críticos na internet que eles gostam de fazer corte. Aí eles fazem o corte e quer falar besteira depois, eles não pegam o contexto. O que acontece, irmão? Pensa junto comigo. Não aqui, e nem entre o pessoal que está nos acompanhando, porque conforme eu disse, todos são bem ensinados. Mas, numa igreja convencional, por exemplo, numa igreja convencional, se entrar uma pessoa que tem uma opção sexual diferenciada da opção heterossexual, que normalmente é convencionada dentro da igreja, vocês acham que ele entra normal e senta assim igual vocês estão aqui? Quem acha que isso aí acontece? Levanta a mão. Porque quem pensar isso aí é muito ingênuo. Não, ele é mal visto. Aí eu pergunto para você, irmão, lá fora, no mundo de Satanás, conforme eles dizem, o mundo faz de tudo para que essa minoria ela seja menos marginalizada através dos direitos humanos. Mas dentro da igreja, o que é feito? Ó, a sua opção é diferente da minha, então a gente vai ter que conversar nesse negócio aí. Olha, pastor, então o que é que você está pregando? Eu estou pregando a palavra de Deus, não ao preconceito. É isso que eu estou pregando. Porque eu acho que a vida da pessoa é um problema dela. Porque tem alguns que pegam isso aqui e falam, você está incentivando a opção? Isso aqui, não estou incentivando nada, irmão. Eu acho que cada um opta pelo que quer. O que eu estou mostrando, o cerne do que eu estou mostrando, de novo, é a direção que a igreja não conseguiu enxergar. É isso que eu estou mostrando. E que o mundo pega os valores de Jesus, aplica nos direitos humanos e a igreja não enxerga isso. A igreja continua com seus preconceitos. E que nós precisamos entender que se dentro do mundo de Jesus nós estamos agindo piores do que as pessoas que estão lá fora, existe algum problema não com o mundo de Jesus. Existe um problema com a gente. A gente está atrapalhando o mundo de Jesus. Então a gente precisa vencer o preconceito. A gente precisa aprender a ter um pouco mais de fraternidade nesse aspecto. Em quaisquer outros, irmãos. Seja com raça, cor, religião, qualquer coisa. Os padrões do mundo de Jesus são diferentes. Que dia que você viu Jesus criticando alguém? Jesus criticava muitos religiosos, porque os religiosos é que traziam esses valores externos para dentro do mundo de Jesus. Você pega Jesus lá falando com os fariseus, o chicote descia. Agora você pega Jesus falando com uma mulher que foi pega no ato do adultério, como é que Jesus tratou? Filha, levante, vai, não peque mais. Cadê os seus acusadores? Os valores do mundo de Jesus, irmãos, são diferentes. Os valores do mundo de Jesus devem ser pautados na personalidade de Jesus. E principalmente, conforme eu disse, sem julgamento. Porque nós não temos autorização para julgar, irmãos. Nós não temos, é muito perigoso esse negócio. Sabe, a gente tem que tentar aplicar os valores do reino. Ao passo que cada um responderá individualmente a Deus. Certo? Os irmãos estão compreendendo? Jesus um dia falou assim, ó, que eu vou terminar aqui, porque daqui a pouco as irmãs vão fazer a comida e aí não dá mais tempo de ir assistir. Jesus falou assim, os fariseus gostavam de torrar a paciência de Jesus. Fariseu e saduceu era assim, ó, eles não podiam ver Jesus falando um negócio que eles queriam fazer corte também, para levar lá pro Pilatos. É igual essa galera hipócrita que tem na internet aqui, eles não vê a hora de pegar um cortezinho errado para falar, ó, tá vendo aqui o que o pastor falou? Ó? Olha o que o pastor está pregando. Mas um dia Jesus falou assim, para aquele pessoal, as prostitutas, que era uma classe rebaixadíssima, não era tratada com direitos humanos em Israel. E os cobradores de impostos,
vão entrar no reino dos céus na frente de vocês. E aí o pessoal diz, mas isso aqui é se ele se converter. Jesus não colocou condicional. Pega o texto e lê. Ele não colocou condicional. Jesus não falou assim, se as prostitutas e os cobradores de impostos se converterem, eles vão entrar no reino do céu na frente de vocês. O que Jesus quis dizer é o seguinte, a sua religiosidade é lixo, ela não vale para nada. Eu prefiro aquele cara ali, que está no erro, mas que ele pode se olhar, se consertar a partir da minha palavra, do que vocês que acham que conhecem muita coisa. É isso que Jesus está falando. Entendeu? Então, irmãos, eu queria muito continuar. Esse sermão ele precisaria terminar no capítulo 21. Eu sempre digo que eu vou terminar, depois eu não termino. Eu quase nunca termino. Já deve ter sermão aí que eu estou devendo capítulos. É que nem eu falo para vocês sempre, eu não fico preparando nada. Eu oro e a palavra de Deus é essa daqui. Então, irmãos, eu quero que vocês parem e pensem. Vocês que estão pela internet, vocês que estão comigo, pensem que os nossos valores no reino são diferentes. Eu quero que vocês parem e pensem comigo, que basta o peso no ombro e na vida das pessoas. Eu quero que vocês parem e pensem comigo, que tem horas que a pessoa precisa se recludir. Deixa ela. Porque a gente já começa a tirar conclusões, fulana é ingrato, é ingrata. Não! Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe por que a pessoa não veio. Você não sabe por que a pessoa se afastou. Você não sabe nada. Mas somos mestres em julgar muito rápido. Eu quero passar para vocês, irmãos, se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem hoje, baseado nos últimos dias do ministério de Jesus, eu daria o tema valores do reino versus os valores do mundo. Eu daria esse tema. Quando o irmão que for... falando corte de novo. Quando o irmão que for cortar esse vídeo, colocar esse tema lá. Valores do reino versus os valores do mundo. Ô, ancião, vem cá. Como é que eu consigo entender essa história de valores do reino? Irmão, é simples. É a coisa mais simples do mundo. O grande problema é que o pessoal complica. E não se comunica. E como já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se estrubica. Para os mais novos que estão aqui, o velho guerreiro era o chacrinha. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que tudo isso que eu estou falando está contido dentro dos 4 evangelhos. Irmãos, quando você pega o relato da vida de Jesus, não fica lendo assim, e chegou uma mulher, tal, acusada de adultério. Que legal, passou. Não, irmão. Extrai dali. Qual é o ponto central? E hoje eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu estou entendendo a dificuldade de vocês. Sinceramente, hoje eu estou compreendendo. Sabe por quê, irmãos? Pela graça e pela misericórdia de Deus que me foi dada, e pelo tanto que eu estudei teologia, e que eu leio a Bíblia desde pequeno, eu tenho muita facilidade de interpretação do texto. Muita. Graças a Deus. Irmão, mas eu vou falar uma coisa para você. Agora, estudando direito, eu estou entendendo a sua dificuldade. Você fala, mas como assim? Porque quando você pega a Constituição para interpretar, é igual a Bíblia para você interpretar. É a mesma coisa. Você tem que ter um fundamento. E o que eu tento dar para vocês aqui é fundamento, é a doutrina. Porque, irmãos, eu vou falar, tem hora que eu leio aquele bendito texto e não entendo. Eu fico lá lendo e eu me lembro daquelas palavras de Jesus. O que diz a lei e como as lê? Não é o que diz só, é como a lê. Aí eu pego aquela Constituição e, você vê, eu estou no 3º ano, né? Mas eu fico pensando assim, caramba, até agora eu não entendi isso aqui. Aí eu perguntei, tive coragem de perguntar e perguntei. Falei, professor, vem cá, me explica uma coisa. O texto, ele deve ser lido assim, assim, assado? Aí ele falou, o que acham vocês? O pessoal ficou quieto. Ele falou, a pergunta dele é muito boa. Porque se você não souber como é que você interpreta a lei, como é que você vai advogar amanhã? Então você tem que saber por onde interpreta. Eu falei, então, professor, é isso que eu quero saber. Essa é a pergunta de $1 milhão. Por onde que eu vou? Aí ele falou assim, então, você vai assim, você vai pelos doutrinadores.
Sabe o que significa pelos doutrinadores, irmãos? Significa você ler um livro que tem 2.000 páginas, que tem 3.000 páginas. É isso que significa. Olha a comparação que eu estou fazendo para vocês. Eu estou tendo a mesma dificuldade que muitos têm. Eu estou tendo a mesma dificuldade porque me falta o quê? Falta a doutrina do direito, ou seja, eu preciso ler mais a doutrina. Por que alguns às vezes têm dificuldade em ler a Bíblia e entender? Porque falta-lhes a doutrina, que é o que eu passo para vocês aqui. De onde que vem essa doutrina? Em primeiro lugar, eu digo que do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, do tanto que eu estudei, irmãos. E ainda assim, quem me acompanha aqui pode ver que eu não fico me garantindo em filosofia e nem esboço bíblico. Vem aqui, pega que você não vê esboço, não. Então eu entendo a dificuldade de vocês hoje. Pelo que eu estou passando, eu estou vendo, porque às vezes eu pego assim e falo, caramba, não entendo nada. Então, irmãos, não desanime. Não desanime, porque você não está entendendo a leitura da Bíblia. Fica tranquilo. Não sabe? Tem um WhatsApp. Eu fico feliz em você pegar e falar assim, ancião, queria que você me explicasse esse texto. Como é que você lê esse texto? Eu garanto para vocês que a resposta, ela existe e é rápida. Não preciso fazer muita pesquisa para isso aí. Entendeu? Então, irmãos, eu quero que vocês pensem nisso. Leiam mais a Bíblia. Porque se você ler mais a Bíblia, você vai começar a entender os valores do reino de Jesus. Você vai ver que os valores do reino de Jesus estão nos 4 evangelhos. E conforme eu disse, é só você pegar o cerne da questão. Ancião, eu não sei o que é cerne. É o centro. Pega o centro da questão, irmão. Quer ver? Vou fazer uma análise rápido. Fazer um corte rápido. Tramontina. Quem já viu isso aí? Corte rápido, Tramontina. Vou fazer um Tramontina aqui para a gente terminar essa pregação. É assim, ó. Pega o caso daquela mulher lá, que foi pega em ato de adultério. Lê o relato, João 8, de 1 a 12. João 7, 53, até João 8, de 1 a 12. Jesus Cristo vem do monte, ele passa lá no templo, tal, tem uns problemas lá, aí diz que cada um vai para sua casa, e Jesus fica por ali. Pega o centro da história. Olha para onde você tem que aprender a interpretar a Bíblia. Quando você lê, ó. Jesus fica ali. Dali a pouco o pessoal chega com aquela mulher. Pega no próprio ato do adultério, conforme diz. A impressão que dá é que pegaram aquela mulher em cima da cama. Essa é a impressão que o texto passa. Tipo, pegaram aquela mulher lá. Aí, você vai continuar lendo o texto. Aí o pessoal tem a capacidade descarada de fazer pregação desse texto, dizendo o que Jesus estava escrevendo quando ele se abaixou para escrever, irmão. O que Jesus escreveu na areia. Irmão, eu quero lá saber o que é que Jesus escreveu na areia. Eu quero saber que Jesus estava mostrando nesse texto que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Os caras julgaram a mulher, eles queriam apedrejar, eles queriam matar. Moisés falou que tem que matar. E você, o que é que nos diz? Tipo, se você é superior a Moisés, né, meu amigo? Então nos dê uma solução disto. Esse é o centro da questão. Então quando eu leio isso, eu tenho que ter 2 viés de leitura. O primeiro, a misericórdia de Jesus. A misericórdia triunfando sobre o juízo. Esse é o ponto. E o segundo é a hipocrisia humana em acusar os outros dos mesmos pecados que todos têm. Porque Jesus falou assim, quem não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Jesus não falou quem não cometeu adultério. Ele disse quem não tiver pecado. E eles, como bons leitores da lei, sabiam que o pecado englobava muito mais do que o adultério. Inclusive o que eles estavam tentando fazer, que era maltratar com Jesus. Então você está entendendo? Você tem que pegar o centro da questão. Ah, mas eu desconheço o relato histórico disso. Não tem problema, irmão. Se você me perguntar, se eu estou lendo esse texto aqui, me indica o relato histórico disso onde está. Eu te mando com algum tempo. Porque a minha função como doutor não é ficar ensinando para você o texto inteirinho, mas é te dar referência para você ler, para ensinar você a caminhar. Não é assim que o médico faz? Ele não dá uma receita e você tem que comprar o remédio? É assim que faz, irmão. Eu dou a receita e você compra o remédio. Aí você cresce. Você fica bom nesse negócio de Bíblia aí com o tempo. Leva tempo. Né, Mário? Que nós estávamos falando semana passada, né?
Então leva tempo, irmãos, isso daí. Só que se você não se dedicar, você não vai chegar lá. Você vai ficar um crente raso. Vai ficar um crente desse que qualquer pessoa que pergunta qualquer coisa, você não sabe. Tá bom? Então, o meu incentivo para vocês é esse. Deus abençoe.